Nessa próxima hora, a gente convida para que um representante de cada oficina suba aqui ao palco para a gente fazer a síntese das oficinas, tá? Eu já estou aqui representando a oficina 1. Vocês não vão acreditar o que essa oficina fez. Não vão acreditar. Pode pensar, vocês não vão acreditar. E agora é o momento de compartilhar. Então, enquanto a gente aguarda cada representante de oficina vir, oficinas 2, 3 e 4, um representante de cada uma delas. Enquanto a gente aguarda, eu me recordo, Divaldo já falou isso algumas vezes, do momento em que ele tem ocasião de perguntar para o Dr. Bezerra de Menezes qual teria sido, após a desencarnação do mesmo, o momento de maior felicidade. E Divaldo relata isso em algumas palestras, eu acho que a maioria aqui já ouviu, mas vale a nossa recordação. Ele pergunta para o venerando Bezerra de Menezes, qual foi o seu momento de maior felicidade após a desencarnação? Qual foi o momento culminante que você teve após despertar na pátria espiritual? Então, o Dr. Bezerra de Menezes conta que o momento de muita felicidade foi assim que ele despertou no mundo espiritual. Ele conta que quando abriu os olhos, havia uma jovem de radiosa e de peregrina beleza que acariciava-lhe os cabelos e dizia: Bezerra, meu irmão, você já está no grande lar. Ele a reconheceu e disse: Celina, minha filha, você aqui? E ela disse: sim, vim enviada por Maria, a mãe de Jesus, que pediu que eu recebesse nesse momento de grande felicidade. Foi quando ele conta que ouviu um coral que se erguia numa canção maravilhosa, entonada por milhares de vozes. E ele pergunta: Celina, minha filha, que música é essa? Ela levantou-se e disse: venha comigo, Bezerra. E ele, guiado como criança por outra criança, atravessou um pátio e chegou até uma janela que dava para um lugar com muitas flores, onde um coral cantava um hino de beleza incomum. Ele conta que as lágrimas escorriam espontâneas. Constrangido, ele quis retirar-se. Marcelina disse: fique, Bezerra. Digno é o trabalhador de receber o seu salário. E ele então deixou que o seu coração se agigantasse em ondas de ternura e se deixou levar por aquela canção maravilhosa. E a menina, segurando-lhe as mãos, lhe disse: aí estão, Bezerra, todas as pessoas a quem você ajudou na terra. São mães que passaram pelo seu consultório e o amor as abençoou. São filhos que vieram pedir ajuda pelos seus pais e o amor os abençoou. Agora, eles o recebem com um gáudio de imensa felicidade. E Bezerra então diz para Divaldo: este, Divaldo, foi o meu momento de maior felicidade no mundo espiritual. Depois desse momento eu aprendi que felicidade para mim é tornar alguém feliz. Mensagem bonita essa, né? E enquanto eu conto essa mensagem, o pessoal da oficina 2, da oficina 3 e da oficina 4 já estão subindo. Só vieram os desencarnados, né? Um representante da oficina 2 pode subir, da oficina 3 e da oficina 4, porque nessa próxima hora nós vamos fazer uma síntese do que foi cada oficina. 15 minutinhos para cada uma. Vamos compartilhar um pouquinho desse momento. A oficina 1 foi sensacional. Não é por isso. Porque alguém teve uma ideia brilhante. Eu não vou dizer quem. Não posso expor a pessoa, somos espíritas, né? Qual foi essa ideia brilhante? Nós vamos debater sobre todos os afetos que nós sentimos na pandemia a partir da leitura desse texto. E nós vamos colocar numa folha em branco
uma frase que representa esse momento. E depois a pessoa lê só essa frase e coloca outra frase embaixo. Lê só essa frase e coloca outra frase embaixo. E acredite, saiu quase que uma página psicografada. Então a nossa síntese, e a gente já começa pela oficina 1, vamos seguir a ordem, né? A nossa síntese já está nessa folha de papel. Eu fiz a primeira frase, o doutor Alejandro faz a última frase, e no meio a gente soltou as frases de cada um sem que o outro lesse o que aquele tinha escrito. No final já não dava mais, né? Eu não sei o que deu, viu, pessoal? Eu vou usar os 15 minutos para fazer a leitura. Médico leva a fama de não ter a melhor letra do mundo, né? Agora, graças a Deus, é tudo no computador. Doutor Alejandro não, tem uma letrona assim bonita, grandona, a gente entende tudo, mas tem médico aí que faz umas receitas, né? E o farmacêutico faz uma psicografia ali para entender. Então tem muito médico ali na minha turma, viu? Não, tá certo que a gente estava sem condições de escrever também, né? Tava ali, difícil, tá certo, tudo bem. A primeira eu sei. Então agora eu vou fazer a leitura, tá? Nesses minutos, que eu acho que ela vai representar. Ela vai representar então a síntese da nossa oficina, tá bom? Mas queria compartilhar agora com o público maior aquilo que eu compartilhei com alguns colegas e na intimidade lá da nossa oficina 1. A gente vem seguindo esse modelo de fazer encontros, seminários, workshops, encontros de discussão, rodas de conversa, nesse movimento de interação com o público, e a gente vem percebendo que isso se torna um pouco mais agradável. E diferente, pelo menos, já que a maioria dos eventos espíritas são marcados por palestras, né? A gente está bem habituado a ouvir palestras, a gente adora palestras, mas essa é uma forma de interagir melhor. E a gente ficou impactado positivamente com a participação aqui desse evento com o grupo da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Foi muito rico, não só em quantidade, quanto em qualidade. Todos os grupos estavam conversando aqui, a gente ficou bastante feliz com o resultado dessa participação. Vocês são um grupo maravilhoso, muito engajado. Eu acho que é o grupo mais evoluído e mais bonito de todas as instituições espíritas. Pronto, né? Não precisa falar mais nada, né? Agora, beleza. Muito bom, obrigado. Começa assim, então. Eu coloquei uma frase e cada um foi colocando, gente. Eu acho que vai sair alguma coisa. Vamos ver. Eu não esperava, mas ela chegou. Eu relutei em recebê-la, mas ela ficou. E foi ficando, modificando o meu mundo e os demais à minha volta. Eu lutei, sofri, mas procurei olhar de maneira diferente. Procurei olhar o melhor. Mas percebi que o mundo não estava pensando como eu. Eu também vi o pessimismo. Ele crescia. No entanto, o trabalho com minha mãe acamada me assustava muito mais do que esse pessimismo ou do que a pandemia. Me veio uma sensação de lutar. Lutar para continuar. Lutar para fazer continuar. A ansiedade, o medo, tomou conta de mim. Eu cheguei a pensar que pudesse morrer. Ou melhor, desencarnar. Espírita, né? Perdi entes queridos, mas logo me confortei. Me lembrei do Consolador. Percebi que ele estava perto de mim. Sempre. Então, aprendi a lidar com a necessidade de todos. Dia após dia. Eu fui aprendendo com cada exemplo de superação daqueles que estavam à minha volta. Foi uma transformação constante. Aprendi a confiar que nada acontece por acaso. Tudo é aprendizado. Fiquei tranquilo. Sei que por detrás
da onda de vacinação. Eu sei que ela é experimental. Eu sei que existe tirania. Eu sei que existe interesses. Eu sei que existem mercenários. Eu sei que cada um vai arcar com suas consequências imprevisíveis. Mas agora eu consigo registrar e aprender o que está acontecendo e demonstrado em vários países. Mas eu acredito mesmo na bondade do ser humano. Então eu sigo aprendendo com ele. Com aqueles que, mesmo sem ter condições financeiras, fazem muito mais do que eu mesmo pelo seu próximo. Se sabemos que temos um mundo de provas e expiações, nós temos é que seguir confiantes. Tivemos que aprender a viver cada dia como se fosse o último, agradecendo e contribuindo para a nossa evolução e da humanidade. Viver a dúvida da família, segurar a barra da casa, os problemas, as dificuldades. Porém, eu consegui olhar para o meu eu, quem eu sou, e concluir que a fé seria o meu ânimo, a minha sustentação. Então lembrei de Jesus e eu ouvi sussurrar: tudo ocorreu como deveria ser. Foi para o seu bem, foi para o seu adiantamento. Siga em paz. Um imenso e eterno trabalho de desconstrução, de quebra de paradigma ocorreu-me. Reconstruí-me inteira. Minha percepção, meus sentimentos, um olhar de amor e de atenção à minha própria essência. Consegui me amar, consegui me sentir inteira. Através de minhas angústias, aprendi a ter esperança. Me humildei. A transformação de cada pessoa passa pela humildade, de se interiorizar, de reconhecer que precisa do outro, um ajudando o outro sempre. Com a pandemia, percebi que o mundo e as pessoas mudaram muito. Algumas para melhor, outras infelizmente não. As consequências de todos é que devemos enfrentar. A perda do emprego, os prejuízos, as questões familiares, mas também descobertas e mudanças de comportamento, mas também oportunidades de mudanças e evolução. Aprendi que é decisão. Medos, ansiedades vieram, cercaram-me, mas tem um benefício espiritual. Nossa evolução, com dor e com ranger de dentes. Ressignificar os princípios, os valores, buscar um ser melhor. A empatia, o amor ao próximo, mudar o ser humano. Na medida do aprendizado, buscar o conhecimento que tudo está certo, que faz parte da evolução do nosso planeta. Confiar, ter fé, saber que o Mestre Jesus nos ampara e não nos esquece jamais. Gratidão pela vida, gratidão por essa oportunidade. E agora, o que vamos fazer com todo esse aprendizado? Nos transformar em algo melhor. Sempre. Porque devemos sempre acreditar que tudo é possível. Nós não vemos o vento, mas nós podemos senti-lo. Eu só sei então que ainda nada sei, mas sei que nossa casa humana é frágil e continuo sabendo que sei que não sei tudo. Então eu só agradeço. Eu agradeço a Deus, eu agradeço pela vida. Vamos continuar seguindo, mesmo com insegurança, mas mais diferente, mais fortalecidos do que antes, quando tínhamos uma fé menor, porque a vida continua. Foi isso. A nossa sala teve assim uma experiência muito rica, porque foi um grupo muito heterogêneo.
Então, os grupos se manifestaram, se colocaram bastante, né? Se expressaram, e com as diferenças ali das próprias experiências, da angústia. Então, foi uma troca bem importante, né? Vou trazer aqui algumas reflexões. O que ficou, assim, acho que se eu tivesse que falar uma palavra, né, do trabalho, do grupo em si, seria reencarnação. O quanto foi associado todo esse processo do rio a uma transformação e ligado a isso, né? E frente a isso, vários outros temas que foram surgindo, né? Então, a resiliência, o enfrentamento do medo, a frase, né, de Allan Kardec, nascer, viver, renascer e progredir, o quanto isso fez muito sentido, né, foi sendo colocado, que nós não temos o controle que a gente acha que tem da nossa própria caminhada. O quanto lidar com esse desconhecido, ter essa entrega, nos fortalece. Isso tudo foi... eu estou traduzindo aqui o que a gente foi vivenciando lá na sala. Um outro grupo trouxe também o poder ajudar e também pedir ajuda, o quanto foi uma aprendizagem de que fazemos parte de um todo. A Fernanda fez uma explanação final lá com um olhar muito rico, nos trazendo isso, o quanto a gente faz parte desse todo. Esse foi uma grande aprendizagem. E o desafio ali mesmo, né? Essa necessidade de enfrentamento, né? Essa areia dizendo, transforma, olha, desse jeito não vai dar. E a gente pode ficar ali tentando, batendo, não querendo transformar. E você vai ficar ali, estacionado, né? Como falaram, não regride, mas você vai ficar ali, um pântano, até decidir transformar, se experienciar, né? A confiança e a transformação também são palavras muito presentes em todos os grupos. Lidar com esse desconhecido, né? Eu tenho 2 desenhos que surgiram no grupo como inspiração. Não sei se pode ser colocado agora, né? Deixa eu ver qual que vem primeiro para eu... É bem rapidinho. Esse foi da transformação, né? Então, o grupo teve ali a conclusão deles, né? Como essa necessidade, esse medo do desconhecido e a transformação, e veio a intuição da transformação, né? Da lagarta, tão conhecido esse processo, mas tão rico que a gente pode refletir. E aí ela trouxe, né? A lagarta, o casulo, justamente nesse momento de reflexão. Deixa eu até pôr aqui para poder falar melhor para vocês aqui o que ela escreveu, né? Então, o casulo como período de isolamento, esse período de introspecção, essa necessidade de recolhimento, né? Até a possibilidade, porque nem todos se transformaram em borboleta, nem nós mesmos, ou estamos nesse processo, né? Mas com a riqueza de poder sairmos melhores, de estarmos mais plenos, mais ricos, né? Foi muito bonito. E a gente tem um outro desenho também. Isso. Esse desenho foi representado da própria história, né, dessa subida, e como o nosso processo evolutivo da reencarnação. Então, dessa passagem, dessa subida como espíritos, dessa volta, dessa oportunidade de crescimento, né? Esse grupo foi linkando cada parte da história ali com um significado. Então, o rio seríamos nós, o deserto, a pandemia, a dificuldade do enfrentamento. Eles colocaram aqui o vento como provas, né, do isolamento, a essência, a água representando como espírito,
o pântano, a negação, o estacionar, né? E aí eles colocam ainda o deserto como a prova, né? Que desperta o quê? Que carga adquirida a gente tem, né? E aí surgiu também, num outro grupo, a ideia da areia como os espíritos amigos, os conselhos, as ideias de vamos transformar, acreditem, e até brincando, né? É uma fala, você pode não acreditar, mas o quanto os nossos anjos da guarda, né, os nossos mentores, muitas vezes falando, lá vai a Celi de novo, a Fernanda até brincou isso, né, insistindo, e ela não quer transformar, e lá vai ela errar. O quanto a gente muitas vezes fica nesse movimento, né? E aí, como conclusão do grupo, é justamente poder ter esse olhar para nós, como já foi falado até nas mesas, né? Poder ter essa busca de suporte para as nossas necessidades, aprendendo com essa oportunidade mesmo de reflexão, e lembrar que as graças e as bênçãos estão disponíveis para nós constantemente, né? Elas fluem até nós. O quanto nós precisamos nos abrir, precisamos nos conectar a essas bênçãos para podermos estar mais inteiros, mais equilibrados, né? Eu acho que é isso. Muito bem, eu fiquei com o grupo 3. Esse texto é ótimo, né, gente? Eu acho que dá para a gente aí reler, ler de novo, reler, e aí cada um às vezes se colocou num lugar, teve uns que se entendeu como o próprio rio, naturalmente, mas alguns se viram ali como o vento, como o deserto, e muito dessas percepções que a Celi trouxe, que o Alan também trouxe, também no grupo a gente viu ali se manifestar. A gente acabou direcionando, agrupando um pouco esses sentimentos dentro de pelo menos 4, e um deles já apareceu aqui no desenho, que foi o da transformação, um outro foi o do medo, um outro que apareceu foi o do aprendizado e o outro da fé. Expressões que ali, como que agrupavam sentimentos que foram vividos por nós durante a pandemia. Sentimentos que, por vezes, somos a todo tempo tomados por eles. E acho que a nossa proposta em trazer para vocês uma oficina do sentimento, além do que o Alan já colocou no começo, que é apresentar a proposta da doutrina espírita sobre diferentes formas, que não se prende simplesmente a uma palestra, que não deixa de ser interessante, mas que, por vezes, para muitos já fica acessível na própria internet, você tem várias palestras lá. A nossa proposta com a oficina é nos permitir encontrar com algo que, por vezes, está mais perto de nós, mas que nós não o reconhecemos. Ou, se o reconhecemos, não o encontramos, não cuidamos, não vivenciamos da maneira que melhor podemos fazer. O que ficou para nós, e aí vocês estão vendo imagens que foram um pouco registradas durante a nossa oficina, foi que essa experiência ali vivenciada, de ao ler um texto, ver brotar um sentimento, atentar para esse sentimento, dividir com o outro o sentimento que foi também pelo outro percebido, e ao final, juntos, produzirem algo que toque a um grupo de pessoas que por vezes nem participaram daquele sentimento. É o que nós fazemos a cada momento da nossa vida. O quanto estamos atentos para perceber os sentimentos que chegam até nós.
o quanto temos percebido as alegrias, a tristeza, as angústias, os ressentimentos, as mágoas, as disposições, o quanto estamos percebendo o sentimento que tem nos tocado. E ao perceber, o que temos feito com ele? Tenho me prendido em mim mesmo, na minha tristeza, na minha angústia, na minha revolta? Tenho conseguido olhar para os que estão ao meu lado, também sentindo o que eu sinto, e com ele, trocando um pouco isso, vendo que eu não estou sozinho, dando um pouco de mim para aliviar, para distribuir, e juntos mobilizarmos outros que não estão próximos a nós, outros que podem também estar vivenciando o mesmo sentimento, ou que não passaram pela experiência, mas nos vendo unidos, produzindo algo, gerando transformação, se sentem também tocados. Quantos de nós, em nossas tristezas, em nossos medos, em nossas angústias, fechamos em nós mesmos? Esquecemos que, por vezes, ao nosso lado, também tem um com a sua tristeza, precisando da nossa presença. Às vezes uma presença silenciosa, às vezes uma presença que escuta, às vezes uma presença que demonstra também passar por aquele sentimento, e juntos poderem produzir algo que se soma a uma sociedade que também está carente de olhar para os seus sentimentos, que está carente de atentar ao sentimento que brota, a desconectar um pouco da razão, do pensar, 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 e se conectar com o sentir, para que se possa fazer uma junção harmônica entre a lucidez do raciocínio, mas a força do sentimento. Comentei lá no grupo que, por mais que a gente ficasse ali 3 horas falando sobre isso, as experiências que ali foram vivenciadas, de encontro com as suas emoções, de encontro com as suas dores, de encontro com a dor do outro, com o sentimento do outro, e com a produção que se pode ter em prol de algo maior quando nos unimos, nós não conseguiríamos numa simples palestra. Cada um de nós, a todo momento, está em contato com um sentimento. Cada um de nós, a cada momento, tem a possibilidade de se colocar para o outro, na busca de juntos construirmos uma vivência dos nossos sentimentos diferentes. A nossa proposta, então, com a oficina, e vocês foram vendo aí, representações como o medo, representações como o aprendizado, como a fé, foi tocar em cada um de vocês a realidade que vivemos, que experienciamos durante a pandemia, e que agora podemos levar como um legado de transformação para cada um de nós. Vivemos experiências muito fortes, e elas não podem ser desprezadas. Acho que é um pouco isso que fica da nossa oficina, muito mais do que talvez repetir aqui algumas referências que já foram trazidas, destacar o quanto que esse movimento nos coloca em contato profundamente com o que sentimos, para que podemos também assim sentir aqueles que estão à nossa volta. Obrigado. Oi, nós ficamos no grupo 4 e assim, cada subgrupo trouxe um sentimento, a sua identidade.
Então, eu vou passar algumas coisas que foram faladas no grupo. Muito sentimento de medo do desconhecido, medo de não se vacinar, medo da vacina, superação de poder se reconstruir diante de tudo que foi vivido, solidão, a falta de escuta, né, como o grupo falou muito dessa solidão, falou muito no sentido da ansiedade que dá, tá ali passando por muita coisa, depressão, a ansiedade, o medo, a angústia, dentro da família, com pessoas se reinventando o tempo inteiro, porque a família estava todo mundo junto, era o pessoal estudando online, que também é novo, então muita coisa nova, muita experiência nova, está ali lidando com a família inteira dentro de casa, sem poder sair. Então, foi passado toda essa angústia, esse se reinventar, né? Então, assim, e cada grupo acabou refletindo o texto, e dentro desse texto conseguiram falar dos sentimentos, ouvir cada um do grupo. Então, como é essencial a falta de escuta, porque muitas vezes nessa correria da vida a gente não escuta, né? A gente de fato não para escutar o outro, para olhar o outro de fato, perceber que a pessoa está ali. Então, nos grupos a gente percebeu muito isso, que como é gostoso estar ali, como é gostoso estar próximo, estar ouvindo. E aí vai saindo, tem muitos que não conseguiam falar, expor o sentimento, mas ali no grupo começou a sentir mais acolhido e começou a passar realmente o que estava sentindo, o que passou na pandemia, que foi muito difícil. Se reinventaram, né? Teve um grupo que acabou falando que acabou fazendo máscaras, né? Descobriu que assim, foram mais de 150, eu não lembro, máscaras que foram distribuídas para moradores de rua. Então, assim, e teve que aprender. E fizeram uma rede de apoio. Acabaram descobrindo uma rede de apoio para moradores de rua, né, fazendo as máscaras. E, além disso, teve pessoas que, assim, dentro da própria família, não queriam se vacinar. E bateram o pé e falaram, não, eu vou me vacinar. O medo de realmente passar por isso. Então, o que mais foi falado foi a superação, o medo, a fé, a confiança, o saber, de fato, que estava ali, era algo muito maior, que a gente não conhecia, que a gente não sabia, mas que estava ali para a gente aprender. Então, foi o aprendizado, a conquista, a fé foi aflorada, né? O acreditar em Deus e que Ele tem um projeto muito maior na vida de cada um. Então, cada grupo falou da transformação mesmo, do olhar para dentro, como é difícil olhar os sentimentos, como acho que cada grupo acabou saindo isso. E aí saiu uma música também, né? O pessoal era bem criativo. Muitos poemas, muitos bons, mas eu não tenho como trazer os poemas. Mas a música é a música que eu acho que muita gente conhece, que é do Almir Sater, né, e Sérgio Reis. Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza do que muito pouco eu sei, ou nada sei. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Então, eu acho que essa música acaba trazendo um pouco do que cada grupo trouxe, superação, se reinventar, a superação do medo, do desconhecido. Então, eu acredito que a gente fecha assim com essa música.
eu vou... Oi? Eu vou me atrever aqui um pouquinho, né? Oi? Não, cantar não. Falar, não. Então, eu nem sou apta para falar sobre a AME, né? Mas o que eu posso trazer é a minha experiência. Eu fui sobre as AMEs, né? Eu fui abordada até por uma profissional de saúde que está se formando e que falou que bom conhecer profissionais da saúde que têm esse olhar da espiritualidade. Então, eu me atrevo a dizer o que a AME trouxe para mim como profissional. Então, a Associação Médico Espírita nos traz essa oportunidade de ligarmos a espiritualidade à nossa profissão, ao nosso atuar profissional. Não, claro, trabalhando a espiritualidade no nosso dia a dia, mas como uma bagagem que amplia a nossa visão, a possibilidade de um acolhimento maior àqueles que chegam até nós, um entendimento do sofrimento, o quanto isso é rico, né? E aí, conversando com ela, eu acabei não falando sobre isso, né? A possibilidade de se ter todo esse material, uma aprendizagem com profissionais que estudam, se aprofundam e também trazem para nós o seu dia a dia, a oportunidade de lidar ali no seu dia a dia com as dificuldades, independente da sua área da saúde, mas com esse olhar mais amoroso, com essa riqueza, né, que a aprendizagem da doutrina nos traz. Então, eu queria só dar esse complemento para vocês. Muito obrigada. Agradecemos, então, a presença de todos aqui. E nós vamos chegando no momento final do nosso simpósio. Gente, o simpósio está sendo gravado e vai ficar imortalizado na internet. Os senhores vão aparecer na filmagem. E aqueles que vão assistir posteriormente, eles não vão ter ideia assim, do impacto e da gratificação que foi esse evento, se a gente não tiver aquele manifestaçãozinha quando a gente fala do momento final, né? Calma, eu vou começar de novo. Quem sabe a gente edita essa parte. Enquanto a gente aguarda a presença do nosso palestrante final, o doutor Alejandro, que já pode ir se dirigindo para cá, eu vou dizer então para vocês, meus irmãos que compareceram ao simpósio de saúde mental pós-pandemia, aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo, nesse mês de janeiro de 2023, que o nosso simpósio está chegando ao final. Agora, então, a gente vai para o momento da nossa conclusão final, com palestra do nosso querido Dr. Alejandro Vitor Vera, que é presidente da Associação Médico Espírita de Osasco e também é membro da diretoria da Associação Médico Espírita do Brasil. Com vocês, Alejandro. Dentro de um tema que ainda nós nos mantemos inseridos, que é a questão da pandemia, né? Oficialmente, ainda a própria Organização Mundial de Saúde não disse que já finalizou, embora estejamos, graças a Deus, caminhando para uma situação infinitamente melhor do que foi vivenciado nos 2 primeiros anos, tão críticos. E trazer a questão ali do período pandêmico, em que, de alguma forma, enquanto espíritas, fomos tentando fazer uma série de análises, mas que já se iniciaram lá atrás, né? Já que ela se insere, este período tão crítico, naquilo que nós conhecemos como transição planetária. O tempo todo falamos sobre transição planetária. Não só a doutrina espírita, mas muitas correntes filosóficas, muitos processos religiosos, pensadores, que de alguma maneira vão observando como as coisas caminham e entendem que de fato se trata de um período de transição e, portanto, que estamos sendo encaminhados para algo que ainda desconhecemos. E que se inicia, de alguma maneira, por aquilo que acreditamos e temos evidências para tal, com o advento do Espiritismo. O autor inglês Arthur Conan Doyle, conhecido por tantos personagens que nos trouxe, mas um espiritualista, ele, na sua obra A História do Espiritualismo, de 1926, em que nos traz uma série de relatos dos fenômenos psíquicos e físicos, que se iniciam especialmente na sua intensidade com Emanuel Swedenborg, um sueco, que tem
experiências fabulosas de paranormalidade, passando pelos fenômenos de Hydesville, passando ali por tantos e tantos outros médiuns, citando Kardec na sua obra, que é o próprio advento do espiritismo. No seu prefácio, ele nos coloca que se trata de um período de invasão organizada, ou seja, a Terra sendo invadida pelos espíritos, mas de maneira organizada. São as vozes do Senhor, como nós encontramos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito, verdade, que é Jesus. É um momento de invasão das vozes do Senhor de maneira organizada, a nos despertar para as realidades do Espírito, a nos despertar para a realidade daquilo que nós somos, iniciando uma nova era. Mas iniciar uma nova era não significa que seria uma era tranquila, de paz. O próprio Kardec, em obras póstumas, em alguns textos com tom profético, falando sobre a regeneração da humanidade, em determinado trecho nos diz que nunca viveríamos momentos tão difíceis no que diz respeito ao aumento da loucura e do aumento de suicídio, inclusive entre crianças. Loucura, termo utilizado na época como sinônimo de transtorno mental, e o suicídio que naturalmente temos observado de maneira crescente nos últimos anos. Mas Kardec não é o único que nos traz a espiritualidade igualmente, não são as únicas vozes, esses espíritos, das dificuldades que nós viveríamos. Outros pensadores vão apontando para situações críticas da humanidade. Autores mais recentes, temos diversas obras, por exemplo, do sociólogo Zygmunt Bauman, polonês recém-desencarnado, em que ele vai falando da fluidez do tempo, do afeto, do amor, do sentimento de uma forma geral, das instituições. Temos um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, que nos traz uma obra chamada A Sociedade do Cansaço, nos mostrando a maneira como nós estamos lidando com o nosso tempo. Queremos preenchê-lo nas suas 24 horas, não entendendo que o repouso é uma lei da natureza. Nos entregamos a querer trabalhar de forma insana. E aí surge um novo adoecimento, um novo CID, um novo diagnóstico, burnout. Então estamos nos construindo como se nós fôssemos máquinas, como se nós fôssemos números. A espiritualidade já cantava dessa forma, já apontava nessa direção. Sociólogos, filósofos, observando os movimentos da sociedade, apontavam nessa direção. Surgem falas pessimistas, novos olhares, rompimentos com as tradições religiosas do século XIX, filósofos que matam, entre aspas, Deus. Dizem que a religião é uma geração de neuroses, como Sigmund Freud, pai da psicanálise, dizendo que o processo religioso leva as pessoas a enlouquecerem, a adoecerem, e que não é necessário para as pessoas, para a humanidade. Mas essas falas são mais antigas ainda. Se nós olharmos o livro de João, o Apocalipse, na sua simbologia, na sua riqueza, na sua profundidade, já apontava para os momentos críticos que nós estaremos vivenciando. Então, se pergunta, há surpresa nisso tudo? Há alguma surpresa? Não. Nenhuma. Na época da pandemia, circulou um vídeo de Bill Gates, conhecido por todos nós, do mundo da tecnologia, que anos antes, numa das suas conferências, no famoso TED, nos apontou que a maior ameaça da humanidade não eram as armas, não era qualquer outra coisa senão um vírus. A pandemia. Então, sinais, falas, apontamentos diversos
eles vêm de muito tempo. A questão é, o que eu faço com isso? O que nós fazemos? Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, um livro belíssimo, profundo, Emmanuel, com o seu conhecimento evangélico, ele extrai uma pérola falando a respeito do trigo e do joio, que nós conhecemos bem, dizendo que devemos separar o joio do trigo. Vejam só, separar o joio do trigo. Esse verbo ele faz diferença. E Emmanuel, nessa lição, ele vai aprofundando, dizendo que Deus nos possibilita a riqueza e a bênção do tempo. Ao espírito imortal, que tem a oportunidade do processo reencarnatório, das diversas existências, das diversas vivências, para que pouco a pouco, através do seu amadurecimento psíquico e emocional, ele tenha condições de separar o seu próprio joio do próprio trigo. Porque nos primeiros momentos, na dita infância espiritual, nós não temos condições de separar o joio do trigo. Eles são muito semelhantes. E se nos arriscássemos a querer separar o joio do trigo, provavelmente nós arrancaríamos o joio e iria trigo junto. Então, a bênção do tempo nos permite com que o joio ele cresça, com que o trigo cresça, e eu, dentro da minha maturidade psíquica, emocional, intelectual, consiga observar essa diferença e fazer essa separação. Só que nós, por vezes, insistimos no erro. Parece que nos deliciamos no erro, com as paixões, que vão nos arrastando e que a gente vai se debruçando sobre isso tudo. E por vezes fazemos a escolha de nos mantermos no campo individual e coletivo, no erro, no equívoco. Deixando por vezes que esse joio ele tome conta, sufocando a riqueza do trigo. Emmanuel então diz o seguinte: veja, Deus que é Pai de infinita misericórdia e nos possibilita a bênção do tempo para que cada um de nós seja responsável por essa separação, por muito nos amar, em algum momento ele diz, veja, não dá mais. Se você, meu filho, não se permitiu separar o joio do trigo, alguém terá que arrancá-lo. Não haverá mais separação. Alguém vai lá e arranca. A gente faz isso com nossos filhos, nosso dia a dia. A gente vai observando aquela criança que ainda na sua imaturidade, no seu processo natural de aprendizado, permitimos o erro, o equívoco, porque o equívoco ele está inserido na pedagogia do amor, ele está inserido na pedagogia divina, faz parte. Nós vamos observando aquele movimento e permitimos esse erro, esse equívoco, o tropeço, porque a criança ela vai crescendo com força. A criança é isolada de qualquer situação mais dolorosa, ela cresce frágil, vulnerável, e tem dificuldades de enfrentar a dor, o sofrimento. Então, nós permitimos isso. Deus também permite. Permite nossos equívocos, permite nossos erros. Mas chega uma hora que a gente observa mesmo os nossos filhos e aqui não dá mais. Porque a criança que está prestes a colocar o dedo na tomada vai tomar um choque. Pode ser perigoso. E o pai vai lá e tira, arranca. A criança chora. E muitos dos movimentos que nos trazem profunda dor, a humanidade, ela reage como uma criança que é retirada, prestes a colocar o dedo na tomada. Nos arrancam daquela situação. O joio vai embora, mas o trigo também. E somos invadidos por sentimentos de desespero,
e uma sensação de abandono. Uma sensação a Deus dará de não estarmos sendo acolhidos. É terra arrasada. Mas vejam, a destruição também é uma lei da natureza. A destruição também é uma lei divina. Está lá, Livro dos Espíritos. A importância dessa transformação, da renovação, mesmo que a golpes duros, mesmo que nos alcance o desespero, mesmo que por vezes nos alcance o sofrimento, num nível aparentemente insuportável. Mas temos remédio para essas dores? Porque não há abandono. Deus não nos abandona. Ele não nos larga. A dor vem como consequência desse arrancar do joio e do trigo, não mais da separação. Por isso que esse verbo é importante. Mas a sequência, há um depois. E talvez hoje nós possamos estar dizendo que estamos vivendo esse depois. Foi arrancado o joio e o trigo durante um período muito crítico, os 2 primeiros anos da pandemia, em que vivemos momentos profundos. Poderíamos talvez reduzir dentro daquilo que o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, na análise existencial, coloca como tríade trágica, que é a dor, a culpa e a morte. Ninguém escapa. Todos nós sofremos. É um ponto essencial do espírito. A dor como potência da alma. E vamos lembrar de Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor ela está inserida na terceira parte, potências da alma. A dor é uma lei de equilíbrio e de educação. O sentimento de culpa, ninguém escapa. É necessário. Porque quando, por vezes, somos alcançados pela culpa, temos a oportunidade de refletir sobre nossas ações e nos transformarmos. É o alcance da consciência, doída, mas se faz necessária a transformação pós-arrependimento. Porque, como nos coloca Emmanuel, arrependimento constante sem transformação é vício. E o terceiro ponto, essencial de todo espírito projetado no mundo para continuar o seu projeto de evolução no processo reencarnatório é a morte. Ela faz parte. Na nossa sala, o Ana questionou: quem tem medo da morte? Meia dúzia levantou a mão. Mas eu diria que quase 100% levanta a mão. Todos nós temos medo da morte. Todos nós. Pela maneira como nós construímos essa nossa relação com a morte. A simbologia que ela alcança, o que ela significa. Todos nós. Quem enfrentou a situação do Covid naqueles primeiros meses, em que não havia vacina e ninguém sabia como aquilo acontecia, teve medo. Eu tive a experiência de ter Covid nos primeiros meses. E o maior medo da questão da morte é especial por aqueles que te rodeiam. Mas se eu morrer, como fica minha esposa? Como ficam minhas filhas? Como ficam meus pais? Como ficam meus amigos? Isso guarda o medo da morte. Faz parte da tríade trágica. Mas como transformar essa tríade naquilo que é essencialmente importante para todos nós? O que eu extraio das experiências dolorosas e críticas, como igualmente foi colocado na nossa conversa, na nossa sala, daquilo que a crise guarda para cada um de nós que a enfrentamos? O que ela carrega? Qual que é a informação da crise? Os gregos dizem que crise é aquilo que antecede a melhora, que antecede a transformação. Como que eu aproveito as crises na minha vida? Que leitura que eu faço da dor que me alcança?
Já que, como nos diz Herculano Pires, grande filósofo espírita, o espírito ele não foi criado para o esvoaçar das borboletas, ele foi criado para o alto voo das águias. E a dor é essencial para alcançarmos o alto voo das águias. A dor é fundamental para isso. Porque é só através dos momentos de crise que a humanidade se renova no campo individual e coletivo. De que maneira nós vamos lidando com sentimentos diversos de culpa que nos alcançam todos os dias? Que nos tocam na essência, até pela maneira como nós lidamos com os processos religiosos. De falas por vezes infelizes nas nossas conversas, e não são libertadoras. Não entendendo a essência do Evangelho, que é libertador. Esquecendo das passagens do Mestre, que nos liberta o tempo todo. Mulher, quem te julga? Ninguém? Então também não te julgo. Jesus nos liberta o tempo todo. Não nos acusa, não nos julga, não toca nas nossas feridas. Então, de que maneira nós vamos, através dessa busca do Evangelho, internalizando esses valores todos, essa riqueza toda, esse manancial do que Jesus nos traz, com as suas palavras, com as suas ações, para transformar os nossos sentimentos de culpa e com o tempo aprender a lidar melhor com aquilo que todos nós enfrentaremos e que já enfrentamos centenas de vezes, que é a morte. Então, viver o depois ou pós-pandemia é viver de alguma forma a tríade trágica e a possibilidade de crescer constantemente e entender que nos encontramos numa escala ascensional, mas que há oscilações naturais a todo e qualquer ser humano. O momento difícil? É. Continuará difícil? Sim. Precisamos de grandes revelações espíritas para isso? Não. É só olhar ao nosso redor. É só prestar atenção aos nossos lares. Perceber as nossas relações. Perceber a maneira como nós nos relacionamos com nós mesmos. As dificuldades que ainda carregamos. Os sentimentos, como disse, de culpa, de raiva, de ódio, de inveja. Ah, mas a espírita não sente nada disso? Ou sente? O Alan disse que aqui temos os espíritos mais iluminados de todas as instituições espíritas do mundo. Vejam, é absolutamente importante se permitir identificar e sentir o que nós sentimos no nosso dia a dia. Porque isso é aceitar a própria vulnerabilidade. E quando aceitamos nossa vulnerabilidade, nos tornamos fortes. Eu só consigo crescer e me tornar aquilo que eu estou destinado, entendendo quais são as minhas limitações. Porque atrás das minhas limitações eu percebo as minhas potencialidades. A arrogância, a prepotência nos coloca num lugar de ilusão, acreditando que já conquistamos as esferas crísticas. A gente já consegue sentar na mesma mesa de Jesus, bater papo e definir os destinos da terra. Ainda não. Então, perceber essas limitações, perceber as nossas fraquezas, entender que ainda sentimos raiva, ódio, inveja, que temos dificuldades de perdoar, é importante para que nós possamos aprender a aplicar a terapêutica. De maneira muito ingênua, em alguns momentos nos colocamos o seguinte: mas como? A pandemia surgiu e não transformou as pessoas que continuam da mesma forma. Nós acreditamos que a evolução se dá de maneira quântica, salto quântico. Hoje eu sou partícula, amanhã eu sou onda. Não é assim que funciona. A pandemia, como coloquei no início, naquela fala de Emmanuel, na sua análise aprofundada do trigo do joio, arrancou o joio, arrancou o trigo, expôs o quê? As chagas. Graças a Deus,
Porque quando eu exponho as chagas, eu consigo entender a dimensão das feridas. E quando eu entendo a dimensão das feridas, eu tenho condições de aplicar a terapêutica. Mas como disse, por vezes a gente se coloca como aquela criatura que tem um espinho no dedo e não quer arrancar o espinho. Por quê? Porque está doendo. A gente não diz isso? Tira não. Por quê? Está doendo. Mas não está doendo já? Óbvio que quando você arranca, você tem um impulso doloroso, aquilo se intensifica, mas a seguir eu consigo observar o tamanho da ferida, consigo higienizar essa ferida, tomar alguma medicação, tomar algum antibiótico se for o caso, ou seja, eu consigo curá-la. A pandemia foi isso. As inteligências superiores, nosso mestre, nosso governador planetário, foi ele que criou o vírus em laboratório e o lançou na Terra? Não. Nós o criamos. Somos co-criadores em plano menor. Já diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Jesus é co-criador em plano maior. É da esfera crística. E os movimentos vão se dando de uma forma em que alcançamos situações absolutamente dolorosas e nós terceirizamos a culpa dessa história toda. Deus é mau. Lançou o vírus. Deus não lança nada. É uma parceria. De alguma forma somos artífices dessa história toda. Mas temos a possibilidade de fazer diferente. A partir do momento que aquela situação indica profundo desequilíbrio e perturbação no campo coletivo da humanidade, se apresenta em seguida, igualmente, como uma proposta pedagógica do ser imortal. Ou seja, a doença tem essa função. No primeiro momento ela indica isso. O dia todo estivemos conversando de alguma maneira sobre saúde mental. O transtorno em si, que todos nós enfrentamos, alguma situação específica em termos psíquicos, ela indica o nosso grau de perturbação. Mas a misericórdia divina possibilita com que em seguida esse mesmo transtorno seja nosso instrumento de salvação, de cura, porque nos reorganiza, nos lança novamente para o caminho que deve ser trilhado. Por isso que a função pedagógica, num período tão duro e crítico e doloroso como foi o da pandemia, de mostrar as chagas e possibilitar aplicar a terapêutica. E nós sabemos que terapêutica é essa? Sabemos. Todos nós sabemos. Foi construído durante esta tarde nas oficinas, falando sobre solidariedade, sobre afeto, sobre carinho, sobre amor, da possibilidade de usar nossa criatividade através da poesia, através da música, através da maior força cósmica enigmática que existe, que é o amor. É o amor. Nós somos rios. Rios que vão vencendo obstáculos, rios que vão vencendo as dificuldades que a vida nos apresenta, com medo natural de perder a individualidade, como está no texto, porque temos medo da morte. Mas somos rios. Rios igualmente conduzidos pelo amor. Porque Deus, na sua imanência, está em tudo e está em todo. E nos conduz o tempo todo. 24 horas por dia. Nós somos conduzidos pelo amor. A questão é, nós nos conduzimos pelo amor? Porque alguém nos conduz pelo amor. Mesmo naquele momento em que mais estamos nos equivocando, em tropeços constantes, nós temos um amor nos conduzindo.
E as situações de dor e sofrimento nos convidam a nos reconectarmos, a dialogar novamente com o núcleo duro do Espírito que é incorruptível e é perfeito, que é a nossa centelha divina. Essa reconexão me permite olhar para dentro e dizer: Deus está em mim. Ou nos permitirá um dia, como Jesus, eu e o Pai somos um. Na perfeita conexão, no perfeito diálogo entre criatura e Criador. Para que um dia, igualmente seguros daquilo que nós estamos destinados, trilhando as areias da vida, as dificuldades da existência, cansados de tanto insistir nas próprias dificuldades, seja por orgulho, por vaidade, por arrogância, quando nos deparemos com o nosso Mestre, tenhamos a força como Paulo teve na estrada de Damasco, caindo de joelhos, olhando para Jesus e dizer: Mestre, o que tu queres que eu faça? Nossa vida não será fácil a partir dali. Mas ela será rica de amor. E um dia nós teremos condições igualmente de dizer o que Paulo disse: não sou eu mais que vivo em mim, é o Cristo. Com todas as situações que nos impactam, desde as menores, no campo do indivíduo, nas suas relações familiares, dentro do lar, até as convulsões sociais, os movimentos mais amplos, que atingem, sim, a família humanidade. E não é clichê, porque a fonte é a mesma, a fonte do rio é a mesma. Todos somos essencialmente irmãos. Todos nós, ao nos depararmos com essas situações, vamos ter condições de extrair o maior aprendizado e entender que aquilo é para me favorecer e para nos favorecer. E teremos condições de novamente ajoelhar. E como fazia o filósofo e matemático Pascal, que vivia uma condição de inúmeras dores físicas, ajoelhava e dizia: graças, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque eu entendo a importância da dor na minha vida. A importância da dificuldade. A importância daquela situação que me desafia tanto. Muito obrigado, Senhor, pelas dores. Muito obrigado pelo familiar difícil. Muito obrigado pelos filhos, pelo meu companheiro, pela minha companheira. Muito obrigado pelos meus familiares, de uma forma geral, pelos meus amigos, por aqueles que se dizem meus inimigos. Muito obrigado, Senhor, porque são meus grandes mestres. Então, possamos levar no coração a certeza de que quando bate o desespero, não estamos sendo abandonados. De quando surgem situações que atingem a humanidade toda, apresentando-se como verdadeiras convulsões que vão expondo chagas, é o melhor que pode nos ocorrer naquele momento para aquilo que nós necessitamos. E nós estamos sendo trabalhados para um futuro grandioso, porque cada um de nós é um Cristo em potencial. Muita paz a todos. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para entender que cada um de nós aqui é um instrumento de transformação de nosso planeta, de nossa casa. Obrigado. Em nome da Associação Médico Espírita de Osasco, eu quero dizer da nossa felicidade pela conclusão do evento de hoje e da nossa esperança em voltar a fazer eventos aqui novamente como esse. Eu particularmente fiquei tão feliz
Eu não vou nem devolver o meu crachá. Vou sair sem cumprimentar a diretoria, que só para eles não pegarem de volta. Agora, todo centro que eu for fazer palestra, eu vou com o meu crachá. Ou vai ler, eu vou falar, eu sou trabalhador da FES. Dá licença. Como é que espírita termina qualquer evento que ele faz, pessoal? Com prece, né? Então é o momento da gente agradecer a Deus e já ir antecipando os pedidos para que todos nós, depois da nossa prece final, possamos chegar em paz em casa. Tá? Muito obrigado pela presença de todos e nós vamos chamar a nossa irmã Regina para a realização então da prece final. Muita paz. Então, mais uma vez, aí, aqui reunidos, né? Depois dessa palestra que já foi uma prece, né? Mas assim, agradecer aqui agora esse momento, né? A FES por esse espaço. E que possamos então, aqui todos juntos, nos conectar com a espiritualidade maior e levar e encontrar Jesus em nós. Né? Hoje, a gente ouviu músicas que nos traziam essa reflexão, que esta casa, a FES, os nossos corpos também estão a nossa casa, e o nosso espírito também é a nossa casa. E que Jesus vai estar conosco sempre, à medida que confiarmos, né, como vimos nas nossas oficinas, confiarmos em nós e na espiritualidade maior. Ela está fazendo um trabalho muito maior do que entendemos. Então, vamos trazer Jesus em nosso coração e encontrar a semente do amor, como o Alejandro trouxe agora, e vamos transformar essa semente, adubar, colocar a água, colocar amor, atenção e carinho, para que essa semente cresça, se multiplique, dê bons frutos, uma boa árvore, frondosa e forte, para vencer tudo isso que nós vencemos com a pandemia, que possamos ter forças para nos transformar no dia a dia e que possamos ser esse instrumento de amor, de paz, de solidariedade. Que essa semente nos ajude a vencer o medo e a encontrar a coragem que habita em nós, já que somos espíritos iluminados e que em nós, né, está escrito todas as leis divinas e que dentro de nós temos todos os recursos necessários para enfrentar qualquer desafio. Que possamos levar esse sentimento para os nossos lares, para os nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, os nossos parceiros. E como Alejandro trouxe, são esses instrumentos também de nossa transformação. E que possamos ter o olhar que Jesus tem por nós, a sabedoria, a paciência e a vontade. Que Jesus possa estar caminhando conosco até os nossos lares e que possamos cada vez mais estarmos fortes para vencer tudo aquilo que for necessário. Que assim esteja, graças a Deus. Uma boa noite para todos.